Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas para a gente falar de mais uma das edições de Tex. Dessa vez, Grandes Mestres Tex, Giovanni Tisci. Sim, um dos grandes nomes por trás do personagem nessa coleção, cara, que ficou muito legal. A coleção saiu ao longo do ano passado, tá? E é uma excelente oportunidade não só para os fãs do Tex, né? Para os fãs que gostam de comprar só alguns materiais de vez em quando, né? Para ter uma leitura e também para você. Sim, para você que quer começar a ler Tex. Porque esse material aqui, cara, além de ser redondinho e trazer na verdade, duas excelentes histórias, ele ainda tem uma coisa que é um empecilho para muitos começarem a ler Tex, que é a questão do preto e branco. E aqui a história está colorida. Então a gente tem um material que está num formato bem legal, num acabamento bacana, com um preço justo, com duas grandes histórias e sem muita desculpa para alguém que queira começar a ler Tex, tá? Então é colorido, a história está fechada e tudo mais, então tá ótimo, tá? Então ele tem formato italiano, capa cartão. Aqui dentro a gente tem quantas páginas? 380 páginas com duas histórias. Uma longa e uma menorzinha, tá? Que segue o padrão básico do que sai dentro da revista mensal. As revistas mensais do Tex, elas têm em torno de 118 páginas, 110 páginas, alguma coisa assim, tá? E geralmente as histórias dentro da revista mensal, elas duram de uma até geralmente umas 4 edições. Tá? Aqui no caso a gente tem uma história que dura 2 edições, né? E outra que dura uma edição, mais ou menos, fica essa conta, tá? Então a gente tem uma história mais longa e uma um pouco mais curta, e isso não tem nenhum problema, não afeta em nada, tá? Elas são histórias de tempos diferentes, elas já foram publicadas aqui no Brasil, tá? No passado, dentro das revistas mensais do Tex. A segunda história saiu dentro de Tex número 400, é uma história um pouco mais moderna, tá? Foi publicada em 2003, então a atual revista, que está no número 630 e pouco, 640, lá no número 400, 20 anos atrás, ela estava publicando essa segunda história, tá? Então essa história comemorativa, e a gente tem na Tex Coleção, cara, publicada a primeira história, portanto uma história um pouco mais antiga, uma história de algumas décadas antes. Mas enfim, o que acontece aqui é que a gente tem dois materiais que vão trazer o que tem de mais legal dentro do Tex, tá? Que são planos mirabolantes, a interação dele com toda a equipe. É legal que a gente não tem uma ação do Tex individualmente, embora seja algo que eu realmente vejo há pouco. Eu não sou um grande conhecedor do Tex, não tenho uma vasta leitura, mas eu vejo pouco ele agindo sozinho. Geralmente ele tem pelo menos o Kit Carson junto com ele. E aqui a gente tem duas aventuras que a gente vai ter uma participação de toda a família Tex. A gente tem o Tex, o Kit Carson, o Kit Wigger, filho do Tex, e também o Jack Tigre, que é o índio que está ali dentro do quarteto deles. É bom na questão de novos leitores para você ver como é o funcionamento das maquinações ali do Tex, como ele está antevendo vários problemas, como ele se prepara para encarar mesmo bandos gigantescos de inimigos. Então ele tem sempre um plano, ele tem sempre um preparo ali. Eu já brinquei, provavelmente já me tacaram pedra por causa disso, que ele é um Batman ali do Velho Oeste, né? Ele está sempre preparado, ele sempre tem um plano espetacular para lutar contra a galera, além dele ser excelente em tudo que ele faz, tanto no combate corpo a corpo, quanto atirando, enfim. Tex é espetacular, é genial. Então, ele tem tudo isso ali, todas essas artimanhas prontas para agir. E é legal a gente ver a interação dele com esses outros três personagens, que, como falei, para você um novo leitor que pode... queria ver como é que é... Aqui é a oportunidade de você ver os quatro atuando e como funciona essa dinâmica entre eles, obviamente, além de ver ali os planos mirabolantes dele. A primeira história, cara, deixa eu pegar o nome direitinho dela, tá? As duas histórias, elas têm o roteiro do Claudio Nisi, que é um dos grandes roteiristas de Tex, tá? Então aqui a gente tem não só um dos maiores desenhistas de Tex de todos os tempos, mas também a gente tem um dos maiores roteiristas de todos os tempos, tá? A primeira história se chama Bandoleiros, que é a história maior, e a gente tem um grupo de bandidos que tá numa pequena cidade ali, terrível, repleta deles. E o Tex tem ali uma missão de dar cabo desses caras, tá? Então ele é contatado por uma galera ali do exército e tudo mais. Então, cara, tem essa galera ali e ele vai armar um plano para tentar chegar até esses caras. No meio do caminho, nas proximidades, existe uma antiga missão, né? Uma antiga igreja, uma antiga residência de padres, de monges, tá? Que está abandonada desde que ela foi massacrada e
e assaltada por bandidos no passado, tá? Então ela é considerada meio assombrada e tudo mais, então o Tex tem a ideia de, cara, vamos pra lá, cara. A galera, os bandidos são extremamente supersticiosos, eles não vão até lá. Então a gente pode usar aquilo como base para tentar, né, chegar até esses caras. Eles vão se aproveitar da ideia, do conceito dessa missão mal assombrada, né, para atrair e bolar um plano, uma enorme armadilha contra esses caras. Afinal de contas, eles não teriam, né, dois caras, tá ele, o Kit, na verdade três, né, tá ele, o Kit e os dois Kits, né, o Kit Carson e o Kit Wigger. Os três juntos não vão dar conta daquela galera, embora até deem, tá? Mas eles não vão dar conta do confronto direto, chegar na cidade trocando tiro com todo mundo, tá? Então, é bolado um plano, é elaborado um plano mirabolante para brincar justamente com esse conceito, tá? Com o conceito da antiga lenda por trás da missão, que no passado, quando houve esse grande assalto e morreu todo mundo e tudo mais, os bandidos estavam atrás de supostos lingotes de prata que estariam escondidos lá e nunca foram encontrados. Ele vai brincar um pouco com isso. Então a gente tem uma faceta diferente que a gente não vê sempre dentro das revistas, que é justamente um Tex muito mais cauteloso do que o normal. Bolando um plano bem mais lento, um plano com calma, não fazer uma emboscada direta e sim ir atraindo aos poucos a atenção desses vilões, desses bandidos, para tentar ir minando as forças deles, usando justamente os conceitos da lenda dos lingotes de prata e também da maldição da missão. Tá? É uma aventura bem legal. Tem esse desenrolar diferente de simplesmente pegar cavalo, perseguir e trocar tiro pelo deserto, embora isso, obviamente, também aconteça, né? Mas a gente tem isso num ritmo bem diferente e acaba que é uma história bem legal, tá? Tem um Tex aqui bem machão, um Tex que fuma o tempo inteiro, é um Tex que tem uma forma de agir um pouco diferente, tá? Mas, ainda assim, um pouco diferente do que eu tenho lido mais recentemente, tá? Então, deixar bem claro. E voltando para o ponto, tá? Não sou um leitor de Tex que leu 500 edições, que leu trocentos materiais. Então, minha bagagem é muito menor, tá? Então, dentro das coisas mais recentes que eu tenho lido, esse Tex me parece com um ar mais cowboy de propaganda de cigarro do que atualmente. Ele está muito mais próximo daqueles caras que estavam nos filmes lá de western, passados de western spaghetti, um cara muito mais duro, muito mais rígido, né, do que tem sido hoje, não que ele não seja. Então, a gente tem que fazer essas explicações antes de começar a tacar pedra no barba, né? Então, vou mostrar aqui umas páginas para vocês, tá, do material. A edição tá toda coloridinha, então tá bem legal, a história é completinha. Barba, mas eu nunca li, eu vou entender. Cara, não tem nenhum problema. O material é de fácil entendimento, você pega exatamente quem são os personagens, como funciona a dinâmica entre eles, tá? E pelo fato de estar colorido, ainda fica tudo muito mais tranquilo. Então, a gente tem um material aqui que é muito legal. Essa história aqui é bem divertida, tá? E acredito que para um novo leitor vai curtir bastante, tá? Então, ó, tem todo o preparativo deles aqui, ó, se passando por novos padres na missão. Então, tem um plano bem elaborado e bem legal pro andamento aqui da história. Tá? Deixa eu mostrar mais umas páginas aqui. Uma outra coisa, cara, que além de ter esse Tex com esse ar mais durão, a gente também tem bandidos bem maus, tá? E eu acho bom isso, cara. Eu acho quando você leva ali o bandido a um nível de que você cara, tomara que o Tex não prenda ele, não. Tomara que ele mate esse cara. Eu acho interessante esse tipo de proposta, tá? Ainda mais dentro desse conceito de Velho Oeste, tá? De Faroeste, de Bang Bang. Eu acho bacana que tem esses caras muito maus, que você realmente fica assim, cara, torcendo pelo pior fim possível para esse cara, tá? Então, essa daqui é a primeira história, Bandoleiros, material bem legal e uma excelente oportunidade para você conhecer, tá, o nosso personagem. Depois a gente vai para Homens em Fuga, tá? Que é uma história fechada, uma história mais curta, tá? Então, ó, a gente tem 2/3 da revista, isso aqui tudo é a primeira história e essa parte final aqui, tá? É a segunda história. Homens em Fuga começa com uma belíssima arte aquarelada, tá? Tá dentro da proposta, afinal de contas era uma edição comemorativa, né? A gente começa com uma arte aquarelada e a gente tem aqui o Tex, cara, ali enquanto líder dos Navarros, tá?
O Tex se casou com uma índia, o Tex tem esse título de líder dos índios navarros, então é algo que está ali dentro da história e da mitologia do personagem, que também é algo que você não precisa conhecer todos os detalhes e os pormenores, você só tem que entender que esse cara se dá bem com os índios, esse cara é líder de uma tribo, esse cara já foi casado com uma índia, a Índia é a mãe do Kit Wigger, do filho dele, então essa relação é intimamente ligada, tá? Esse cara, além de ser respeitado pelas tribos, pelos índios como um todo, tá? Ele tem essa importância dentro da tribo, tá? Então, a gente tem um grupo de bandidos, para dar uma variada, que descobre que tem uma grande reserva de ouro escondida numas cavernas sagradas dos índios navarros. Como é que eles vão chegar lá se o Tex, líder dos navarros, está por ali? É totalmente impossível, você não vai se meter com o Tex. Então eles têm a brilhante ideia, olha que brilhante ideia que eles têm. Vamos apedrejar o túmulo da mulher do Tex, para ele ficar bolado, para ele perder a cabeça e ficar numa busca infindável lá, tentando descobrir quem fez isso. Enquanto isso, a gente vai lá para o outro lado e rouba tudo. Obviamente que esse plano estapafúrdio deles vai dar errado, porque o Tex vai rastrear esses caras. E, porra, se esses caras mexeram com o túmulo da mulher do Tex, vai dar merda, vai dar muita merda, tá? A ideia não vai sobrar a gente em pé, tá? E a ideia é essa, tá? O Tex tá aqui boladão, ó, e vestido de índio. Dessa vez a gente não tem o Tex com a roupinha amarela, aqui ele tá vestido de Águia da Noite, né? Que é o nome dele ali como líder dos navarros, tá? Tá vendo ali o túmulo da mulher dele, aqui no canto, que foi pro espaço, que os caras fizeram o favor de destruir, e ele promete, cara, agora já era. Agora a gente vai caçar esses caras até o inferno, tá? E a ideia é essa, a gente vai ter uma enorme perseguição aqui do Tex, do Kit Wigger, do Kit Carson e do Jack Tigre, que não apareceu praticamente na primeira edição, afinal de contas ele estava ali envolvido com os índios e tal, ele acaba só sendo mencionado e tal. Aqui sim ele tem uma participação mais ativa e a gente vai acompanhar essa busca por esses vilões, por esses bandidos, tá? Então aqui você vai ver, ó, o Tex rastreando sinais, você vai ver perseguições à noite, perseguições de dia e tal, e como eles fazem, né, essa leitura de rastros, essa leitura de sinais, e também como eles lidam com tocaias e como eles fazem essa perseguição, tá? Então é um material bem legal, bem clássico, isso aqui é uma história bem mais dentro das outras que eu li, tá? É uma história também um pouco mais moderna, afinal de contas ela é de 2002, então eu acho que a outra, embora não tenha data aqui, ela tem uma cara de ser um pouco mais antiga, não muito, mas um pouco mais antiga. Essa daqui é de 2002, então ela é bem mais nova, tá? Mas isso não importa nem um pouco, o que importa é grandes mestres Tex, tá? Independente de qual artista você compre, todas elas estão vindo nesse esquema, tá? Histórias fechadas, grandes histórias muito boas e coloridas. Formato legal, ideia legal, coleção bacana para você comprar uma, duas, todas as edições, enfim. Elas não têm uma numeração aqui do lado que vai, pô, Barba, mas eu não tenho a número 2 e não tem numeração, só tem o nome do artista. Então, facilita muito para que você compre alguma das edições, porque tá afim da história, porque tá afim do artista específico, porque quer uma leitura ocasional. Cara, isso aqui eu deixei na mochila, porra, e aí indo para o trabalho, no ônibus e tal, isso aqui era uma delícia para ler, porque não ocupa muito espaço e tal, é bom de pegar, né, é um material fácil de você manusear, tá? E, porra, cara, as historinhas bacanas, bem legais. Fica a dica, cara, principalmente para você que nunca leu Tex. É uma excelente oportunidade, é uma excelente porta de entrada. Beleza? Curtiu o programa? Deixa o like e o comentário aqui embaixo. Espero demais que você volte mais vezes para assistir não só review de Tex, mas também de vários outros materiais publicados pela Mitos, tá? Então, deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva lá no Insta do Barbas. Use os links do Barba, se for comprar na Amazon. Use o linkzinho do Barba que você ainda ajuda o trabalho do canal. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.